fazendo? Estou comendo do fruto da árvore. Aceita? Eu? Aceito. Queremos estar aqui mais uma vez para edificar a sua fé, para chacoalhar a sua fé. Nós queremos despertar você através dessa mensagem, trazendo mais uma vez uma boa notícia. E se você está sendo abençoado em nosso canal ou com essa mensagem, que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para nos ajudar a pregar o evangelho a toda a criatura ao nosso redor. A mensagem de hoje, o tema é Uma Serpente no Meu Jardim. Nós vamos falar aqui sobre algumas situações que acontecem no nosso cotidiano, trazendo uma ilustração entre a serpente e Eva. A nossa referência bíblica é lá em Gênesis, no capítulo 3, onde Eva e a serpente começam a conversar, a dialogar. E Eva, distraída ali em um momento onde Adão ele recebeu uma orientação do céu, uma orientação de Deus, onde eles não poderiam comer do fruto da árvore da vida. E de repente Eva se encontra diante da serpente. Satanás se manifestou, ele se incorporou através dessa serpente e começou a falar algumas coisas com Eva, distorcendo tudo aquilo que Deus tinha falado a eles. O que mais me intriga nessa história é o fato de Eva estar conversando com uma serpente. Você não concorda comigo que não é normal? Imagina você hoje, o seu cãozinho de estimação, o seu gatinho ou o seu peixinho, enfim, o seu bichinho de estimação, de repente ele começar a conversar com você. Que susto você e eu, nós não tomaríamos. Mas Eva, ela estava tranquila. Eva, ela estava muito à vontade ouvindo aquela serpente conversar e distorcendo a serpente dizendo, olha, sabe por que Deus não quer que você coma dessa árvore que está no meio do jardim? Essa árvore do fruto, esse fruto da árvore da vida, porque você vai ter o conhecimento entre o bem e o mal, e é isso que ele não quer que vocês tenham, o conhecimento do bem e do mal. Ele não quer que vocês sejam como ele é. Sabe de uma coisa? Adão e Eva, eles morreram espiritualmente tentando ser quem eles já eram. Imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em uma reunião no céu, eles disseram, façamos a eles e nossa imagem e nossa semelhança. E eles morreram espiritualmente tentando ser aquilo que eles já eram. O que mais me deixa impressionado é que Eva estava muito à vontade conversando com aquela serpente. Imagina só. E eu entendo que no meu discernimento que Eva já estava conversando com a serpente há muito tempo. Não foi de uma hora para outra que a serpente ela chega no jardim e começa a conversar com a serpente. E a serpente com Eva. Elas já eram amigas. Se elas não eram amigas, elas já eram conhecidas. Eva já conhecia a voz da serpente. Porque Deus, ele chegava ao entardecer e ele falava, ele tinha um encontro com Adão e com Eva. Eles se encontravam. Mas Eva, pelo que eu percebo no texto, Eva já conversava com essa serpente há mais tempo. Tanto que ela não se surpreendeu de uma serpente conversar com ela e dizer, não, você pode comer desse fruto que está na árvore da vida. Porque você vai ter discernimento, você vai abrir os seus olhos. Você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser como Deus é. E é isso que ele não quer. Que vocês sejam como ele. Eles já eram como ele. Mas o que me impressiona é a minha pergunta, e o que me impressiona é aonde Adão estava. Neste momento aonde Eva estava distraída conversando com a serpente, aonde Adão estava? A palavra homem no original significa Zacur. A palavra Zacur significa aquele que lembra. Adão, ele tinha que lembrar a Eva. Na verdade, eu creio que Eva ela só caiu, ela foi o alvo da serpente, porque Deus deu um direcionamento pro homem, dizendo que eles não poderiam comer daquela árvore, do fruto daquela árvore. E eu creio que Eva ela caiu porque ela não recebeu um direcionamento direto de Deus. Adão recebeu um direcionamento e ele dá esse direcionamento para ela, essa orientação, essa instrução, e ela cai em tentação. Nós sermos tentados não é pecado algum. Agora, cair em tentação, o ato ser consumado, aí sim, ela querendo ser como Deus. Agora, onde estava o Zacur? Aonde estava neste momento aquele que lembra? Aonde Adão estava neste momento?
Impressionante é que essa árvore ela ficava no meio do jardim. O meio é uma referência. O meio é um lugar de holofote. O meio do jardim é um lugar de destaque. Tem coisas que Deus coloca diante de nós para a gente pegar. Tem coisas que Deus vai colocar diante de nós para a gente olhar. Essa árvore ficava no meio do jardim. Não tinha problema nenhum eles olharem para aquela árvore. Mas a orientação era, vocês não vão tocar. Tem coisas que nós vamos tocar, tem coisas que nós vamos olhar. E o meio do jardim, essa árvore, eu entendo que são coisas que não são nossas. Que nós podemos até carregar, mas nós não podemos nos apropriar como se fossem nossas. Nós podemos tocar na glória de Deus. Nós podemos tocar no poder de Deus. Nós podemos tocar no louvor de Deus, na honra de Deus. Nós carregamos tudo isso, mas nada disso é nosso. A glória, a honra, a força, a majestade, a soberania, o poder estava no meio do jardim. E Deus coloca um limite em Adão, que é o homem, o Zacur, e Eva, que ali eles não poderiam tocar. Então eu carrego louvor, mas esse louvor não é meu. Eu carrego poder dentro de mim, mas esse poder, ele não é meu. Eu carrego a glória de Deus, mas essa glória, ela não é minha. Eu carrego a fama de Jesus, mas a fama, ela não é minha. O importante é que eu diminua para que ele cresça. Que eu me esconda atrás da cruz para que ele apareça e eu desapareça. E eles não entenderam nada. Eles carregavam tudo isso. Eles já eram imagem e semelhança de Deus. E eles caminharam por um caminho onde eles se perderam. E quando Adão se deparou, a própria Eva oferece para ele do fruto. E ele, não sabendo quem ele era, eles não tinham crise de identidade naquele momento. Não existia uma impureza naquele tempo. Os dois eram puros, tanto que só depois de comerem, a curiosidade veio sobre eles, mas não foi uma maldade. Eles não eram maldosos. A serpente conseguiu despertar algo em Eva, mesmo dentro da pureza. Uma curiosidade. Eles não precisavam de nada daquilo, mas tem coisas na nossa vida que a gente acha que precisa para a gente poder seguir adiante, mas nós não precisamos, nós já temos. Se nós temos Cristo, nós temos tudo. Porque se nós temos Ele, se Ele morre por nós, se Ele morre numa cruz por nós, Ele quer que nós vivamos para Ele. Nós não precisamos morrer. Para a gente ser como Deus, nós não precisamos criar as árvores. Nós não precisamos criar os frutos. Para a gente ser como eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós não precisamos criar os animais. Nós não precisamos criar os céus, a terra. Foi tudo criado por eles. Está tudo consumado. Não tem mais nada que nós podemos criar. Eles criaram tudo. Mas para a gente ser como eles, nós precisamos ter o caráter deles. Nós precisamos falar como eles falam, pensar como eles falam. Não somos mais nós que vivemos, mas os três, a trindade que vive em nós. Eva, ela se perde. E quando ela está caminhando ali, naquele jardim, que ela recebe daquele fruto, eu consigo entender que Satanás, ele é assim. Ele só quer ver a sua nudez. Ele só quer ver a minha nudez. Sabe o que ele faz? Ele arruma todo o BO, ele arruma toda uma situação, ele distorce, os dardos inflamados vêm sobre a sua mente, e depois ele vaza, ele sai fora e deixa a sua nudez, para que todos te vejam a sua nudez. O único objetivo de Satanás é criar uma situação na sua vida para te desmoralizar, para te diminuir, porque Deus jamais quer envergonhar os seus. Ele não fez a gente como um vaso, como um instrumento de desonra. Pelo contrário, nós somos um instrumento de honra. Nós honramos por onde nós passamos o nome dele. Nós carregamos. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não é um prédio que ele habita. Não é em um lugar ou outro que ele habita. Ele habita dentro de nós. Ele decidiu habitar não em templo feito por mãos, mas ele mesmo nos criou. E ele decidiu habitar dentro de nós. E Eva se perde. A nudez de Eva veio à tona, tanto que depois Eva e Adão, depois que eles consomem tudo aquilo, e Adão, por algum motivo, ele esquece que ele deveria lembrar a Eva. Nós como homens, presta atenção, você que me ouve, você que é homem, você tem que lembrar todos os dias que a sua esposa é amada do Senhor. Com a sua esposa, ela é maravilhosa, a sua esposa é uma bênção, ela nasceu para dar certo. Você tem que lembrar a sua esposa que ela tem que prosseguir, que ela é uma flecha que acerta o alvo, que ela é amada pelo Pai, ela é filha amada.
Nós homens, nós temos que lembrar as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas esposas, as nossas filhas. Nós homens temos que lembrá-las todos os dias quem elas são em Cristo. Esse é o papel do homem. E Adão, por algum motivo, por uma distração, às vezes o seu trabalho está te distraindo. Tem pessoas que o próprio ministério abre concorrência com Deus. Tem pessoas que se distraem no ministério, ganham o mundo todo, mas perde a sua casa, perde a sua família, perde a essência, perde o propósito. Meu objetivo, meu propósito hoje aqui é sacudir você. Qual voz você tem ouvido? Deus preparou um jardim que é a sua família. Você sabia que o primeiro ministério que Deus criou foi a família? Foi o casamento? Foi o matrimônio? A primeira coisa que Deus criou, Ele criou o homem. Tem um pastor, amigo nosso, que diz que Deus criou o homem, mas percebeu que podia criar coisa melhor. Aí ele foi lá e criou a mulher. Então ele criou tudo, todas as coisas. Ele criou um jardim pra gente somente regar, pra gente cuidar e cultivar. E esse jardim é a sua casa, é a sua família, são os seus amigos, são as pessoas que nos rodeiam. Mas muitas vezes esse jardim, o inimigo, a serpente, pessoas que não são bem-vindas, pessoas que o diabo vai usar para te atacar, para poder destruir os bancos do seu jardim, quebrar as folhas, as árvores, os galhos, arrancar as plantas, arrancar as flores. Enfim, as pessoas elas vão entrar no seu jardim e elas vão querer destruir todo o seu jardim. Algumas situações que você insere dentro do seu jardim que pode estar destruindo ele, o seu relacionamento, o seu casamento. Então não deixe de forma nenhuma que nada disso das coisas externas, tudo que Deus te orientar, faça. Siga a orientação de Deus. Você não precisa de mais nada. A única coisa que você precisa é ouvir a voz do Senhor. E Ele é suficiente. O Senhor é o meu pastor e isso me basta. Eu não preciso de mais nada. A minha casa é a casa que Deus quer que eu tenha. O nosso lar não são paredes, não são cômodos. O nosso lar, o nosso jardim são pessoas. Quem sabe as pessoas, o seu lar está sendo dilacerado, destruído, porque você deixou influências externas direcionar, optar, opinar, e isso tem enfraquecido vocês. Isso tem causado uma divisão dentro do seu lar. Mas Deus, Ele quer restaurar você. Uma palavra de vitória já foi liberada a nós, e uma palavra de Deus que é lançada sobre nós muda toda a nossa história. É muito melhor nós, como igreja do Senhor, como filhos amados do Senhor, obedecer do que a gente sacrificar. É muito melhor. E Eva, ela se perdeu, ela ficou totalmente perdida. Às vezes o cansaço, a distração, às vezes está tudo bem, está tudo legal, sabe? E a pessoa ela vai se perdendo. Ninguém conversa com a serpente, com o inimigo, de um dia para o outro. Isso demanda tempo. Ninguém desvia da casa do Senhor, dorme dentro da casa do Senhor e acorda falando, eu vou desviar, eu não quero mais saber de Deus. Ninguém trai a esposa ou ninguém trai o marido de um dia para o outro. Existe um diálogo, existe uma conversa. Ninguém se mata de um dia para o outro. Existe uma influência na mente, nós chamamos de dardos inflamados. Na verdade, a Bíblia relata sobre isso e vai convencendo a pessoa. E Satanás sempre vai falar na primeira pessoa. Ele nunca vai te acusar na segunda ou terceira pessoa. Ele vai te acusar assim, ó, eu não presto. Eu não nasci para dar certo. Tudo que eu faço é errado. Eu não mereço o marido que eu tenho. Eu não mereço o lar que eu tenho. Eu não mereço esse emprego. Eu não mereço esses amigos. Sempre na primeira pessoa, para te diminuir, para minar a sua fé. Mas eu quero te dizer, ouça a voz do Senhor. Leia a palavra de Deus, que é uma palavra de vida. A palavra de Deus é que nos liberta e que nos edifica. É uma palavra atualizada, mais do que as suas redes sociais de hoje de manhã. Então eu te faço uma pergunta. Qual é a serpente que está no seu jardim? Você tem que discernir. Existe uma serpente no seu jardim? Homem, Zacur, lembre a sua mulher de quem ela é em Cristo. Mulher, lembre-se de quem você é em Cristo. Receba a orientação do seu marido. Deus, ele vai sempre te amar através de pessoas e principalmente através do seu marido. Lembre-se de quem você é em Cristo. Lembrem-se de quem vocês são em Cristo. Que Deus abençoe vocês. Um beijo.